Salve divergentes, eu estava aguardando, né, a publicação de eventual minuta aí, né, da resolução 1020 de 2025, que vai, né, caso publicada, alterar de maneira ampla o processo de habilitação aí do candidato, né? Então vou tecer alguns comentários, porque tem muita gente perguntando, né? Então talvez com essa gravação desse vídeo aqui esclareça a dúvida de muita gente. Então a primeira é em relação à abertura do processo de habilitação. Da forma que está vigente, a pessoa obrigatoriamente, né, ela tem que estar vinculado à autoescola. Não que ela precise ir à autoescola para abrir o processo, né? A abertura dele ela pode fazer pela internet. O site Detran de Minas tem essa disponibilidade. Então veja, a solicitação poderá ser feita pelo site do Ministério de Transporte ou pelo aplicativo oficial. Esse aplicativo, o rascunho dele já está até nas plataformas de download, mas ainda tem ali, né, alguns ajustes a ser feito. Segundo, né, o site do Ministério do Transporte, vai ser lançado esse aplicativo na data de 9/12 de 2025. Talvez nessa data publique também a resolução. Fim da obrigatoriedade das autoescolas, ou seja, fim da obrigatoriedade de frequentar a autoescola processo de habilitação. Veja, que fique claro, isso aqui não tem a intenção, né, de extinguir a autoescola. A intenção, né, num primeiro momento, aí, é abrir um leque maior para que a pessoa tenha outras possibilidades, né, de fazer o procedimento de habilitação que não seja somente na autoescola, né? Então, candidatos não precisarão mais realizar aula em autoescola. Naturalmente, isso gera uma eliminação de custo. E aqui há uma pequena projeção, de fato, né, de redução do valor financeiro do processo de habilitação. Curso teórico digital e gratuito. Então, o curso vai ser oferecido gratuitamente, né, por meio de plataforma oficial do governo. Novamente, né, esclarecendo que isso não exclui a autoescola. Se a pessoa optar, não, eu quero ir para a autoescola fazer o curso teórico, tudo bem, pode ir. A autoescola continua ali, né, pronta para atender o candidato ali à habilitação. Conteúdo disponível online, né, pelo site do Ministério do Transporte. Isso aqui tem uma coisa legal nessa projeção da minuta, que é padronizar o banco de dados das questões, né? Porque hoje o que acontece é que cada estado tem seu banco de dados. A lei é uma só a nível nacional, né? Mas acaba que há uma certa variável, né, cultural de cada estado. Mas a ideia aqui é unificar toda a informação dentro de um banco de dados só. Ou seja, todas as pessoas que for fazer, né, a prova teórica escrita vai estar dentro do mesmo banco de dados ali, né, para extrair as questões. Mudança nas aulas práticas. Aqui a coisa é um pouquinho mais complicada, né, em termos de aplicabilidade. Veja, isso aqui está dando muita confusão. Carga horária, né, mínima reduzida aí de 20 horas para 2 horas. Tá, o que tem pessoas confundindo? Eu com 2 horas eu não vou aprender? Não está dizendo que a pessoa tem que fazer 2 horas aulas e ir para a banca, não é isso que está dizendo. Está dizendo, né, que a carga horária é obrigatória, 2 horas aulas. Essa questão de 2 horas aulas aqui já é uma experiência, né, pelo tempo que eu atuo na função. A projeção dessas 2 horas aulas, eu acredito que isso aqui vai afetar positivamente, né, essa questão de conseguir a pessoa ir para a banca e passar com essas 2 horas aulas. Seria aquela pessoa que está sem habilitação, está rodando aí, né, e precisa meramente ali de informações para superar o exame. O que vai me pedir lá no exame, né? Mas a pessoa que começa ali do zero, né, às vezes nunca ligou um carro na vida, ela vai precisar no mínimo aí uma estrutura média de aula, entre 12 a 15 aulas aí para estar pronto para o exame. Isso é só uma projeção, né, pautada aí pelo quantitativo de pessoas que eu já ministrei aulas aí, né, iniciando do zero. Então 2 é obrigatório, mas tá aí, se eu precisar de mais, aí negocia mais. Isso não é problema, né? Então isso é uma interpretação errada que muita gente está fazendo. Aulas pode ser feita com instrutor credenciado ou em autoescola. Essa questão do instrutor credenciado, por si só ele já é credenciado, né, junto ao Detran, mesmo ele estando vinculado à autoescola. Essa questão aqui, né, do instrutor credenciado ou não, né, na autoescola, isso aqui cabe um esclarecimento. Eu estou vendo muita gente comentando sobre isso, mas está meio que omitindo aqui alguma informação que me parece relevante externar ela. Veja bem,
Eu vou pegar aqui o Diário Oficial de 24 de setembro de 1997. Veja bem aqui, ó, acessei, né, o site aqui do governo, né, gov.br. E aqui no arquivo, ó, Diário Oficial, né, quarta-feira, 24 de setembro de 97. Eu fiz questão de pegar no Diário Oficial para mostrar que isso aqui não foi alterado recentemente no CTB. Vamos aqui, né, já pesquisei lá na página 13. Olha o que diz aqui o artigo 155 do nosso Código de Trânsito. Ampliar. Olha só, antes da gente ver aqui, ó, artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutor serão identificados, né, por uma faixa amarela de 20 cm de largura pintada ao longo da carroçaria a meia altura com a inscrição autoescola na cor preta. Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, né, quando autorizado para servir esse fim, deverá ser fixada ao longo da carroçaria a meia altura a faixa branca removível de 20 cm com a inscrição autoescola em preta. Essa questão, eventualmente, né, o veículo está sendo usado ali de forma esporádica. Agora veja aqui o artigo 155 do CTB. Esse aqui é o Diário Oficial de 97, tá? Quando o código foi publicado, a Lei 9.503. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico, essa palavrinha elétrica, ela foi tirada recentemente, né? Com a Lei 14.599 foi eliminada. A ideia é que o veículo automotor, não importa se é motor a combustão ou elétrica, é um veículo automotor, né? Será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado. Agora olha o detalhe, pertencente ou não à entidade credenciada. Então veja que a vontade do legislador em 97 era que o instrutor tivesse liberdade para laborar, vinculado ou não a uma entidade credenciada ao Detran. A autoescola é uma entidade credenciada. Só que qual que é o detalhe? A resolução 789, veja o que aconteceu aqui. Ó, a resolução, né, 1019 é a última publicada. Agora vejamos aqui o que diz, né, a resolução 789. Então veja bem, eu abri a resolução 789, né, no artigo 59. Veja, dos instrutores não vinculados ao Centro de Formação de Condutores, ou seja, a autoescola. O que a resolução 789 fez, né, versando ali sobre o artigo 155 do CTB, que na minha percepção não deveria ter feito. Eu entendo que ele é ilegal. Ele restringiu a profissão do instrutor. Olha só, a instrução de prática de direção veicular para obtenção, né, poderá ser realizada por instrutor de trânsito não vinculado a CFC. Bacana, tá? É a mesma ideia, né? Mas olha só, mediante prévia autorização do órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal nas localidades que não contarem com o CFC. Então aqui começa o primeiro problema, né? Só onde não possuir autoescola. O instrutor não vinculado deverá atender à exigência prevista para o instrutor de trânsito conforme disposto no inciso 2 do artigo 57. Credenciado, tudo certinho, né? Ó, o instrutor de prática de direção veicular não vinculado ao CFC. Agora veja isso. Olha se tem lógica, se isso aqui não é ilegal. Só poderá instruir um candidato a cada período de 6 meses. Ou seja, né? Na minha percepção, é uma liberdade que não tem efetividade, né? Isso aqui não faz sentido. Então, o instrutor autônomo lá do artigo 155 do CDB de 97, ele foi praticamente restringido de trabalhar pelo esse artigo 59 da resolução 789. E aí, por questões, né, essa celeuma toda que está sendo criada, né, que está sendo observada hoje, olha o que está tramitando na Câmara. Olha isso. Altera o artigo, né, altera a Lei 9.503, né, para dispor sobre a idade dos veículos destinado à formação de condutor e dá outras providências. Isso aqui é um substitutivo, né, ao PL 1111/2025, que falava sobre isso aqui, essa questão, somente, né, sobre essa questão dos veículos. Mas olha só o que foi acrescentado a ele aqui. Fala do artigo 154, né, que eu comentei com vocês. Olha o artigo 3º aqui, ó, desse PL, tá? O artigo 155 da Lei 9.503/97 passa a vigorar com as seguintes alterações. A formação de condutor de veículo automotor será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito ou do Distrito Federal, vinculada ao Centro de Formação de Condutores. E hoje, né, o que está vigente hoje na lei? Vamos lá. Artigo 155, que eu te mostrei lá do Diário Oficial, né, de 97, quando o código foi publicado. Mas e hoje? Como que está o artigo aqui? A formação de condutor de veículo automotor será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal,
pertencente ou não à entidade credenciada. Então veja que desde a publicação do Código de Trânsito 97 até hoje, 8/12/2025, não há nada de alteração no Código de Trânsito. Então aquele projeto de lei 1111/2025 está pretendendo retirar isso aqui, ó, para colocar, né, pertencente à unidade credenciada, ou seja, ao CFC. Então, o que está tramitando na Câmara é uma intenção de restringir a atividade profissional do instrutor. Se é justo ou não, aí cabe, né, a interpretação de cada um. Eu não concordo, tá? Meu ponto de vista é esse. Agora veja, né, se a resolução ela for aprovada, ainda tem mais um detalhe aqui. Está tramitando também, né, na Câmara dos Deputados, o PDL 1031. O que esse PDL tem pretensão de fazer? Sustar os efeitos da resolução que ainda nem foi publicada, mas já está prontinho ali. A hora que for publicada, a intenção ali, né, é conseguir o máximo de assinatura possível para suspender os efeitos dela. Outra coisa também, na verdade tem 3 esferas trabalhando contra a resolução, 3 esferas aí, né, tentando impedir o efeito da resolução 1020 caso ela seja publicada. A primeira você já viu, né, que é o PL 1111. A segunda é essa aqui, é o PDL 1031. E a terceira, né, naturalmente, a hora que for publicada, não tem dúvida nenhuma que vai ser ajuizada a ação dentro, né, do meio judiciário com a finalidade, né, de suspender a resolução. Então, essa questão do instrutor, acho que caberia essa abertura, né? Mas vamos lá voltar onde a gente estava. Nova regra para reprovação. Isso aqui é legal também. Caso o candidato seja reprovado na primeira prova, terá direito a uma segunda tentativa de forma gratuita. Então, você foi lá, fez a prova escrita. Reprovou? Pode agendar outra, sem pagar taxa. Na mesma lógica, o exame prático. Foi lá e reprovou? Pode fazer outro sem pagar taxa. Detalhe. Isso é para, né, a primeira reprovação. Então, a segunda tentativa você não precisa pagar a taxa. Se for reprovando ali, né, 1, 2, 3, 4, naturalmente vai cobrar a taxa, né? Porque o serviço está sendo prestado. Veículo próprio e instrutor autônomo. Isso aqui é um negócio meio danado. O aluno poderá usar carro particular. Ou seja, a pessoa pode usar um veículo ali, né, dela mesma ou de terceiro, não importa. Eu acho isso aqui um pouco perigoso, né, pela questão do risco que se cria do instrutor não ter ali, porque o instrutor vai estar ali, mas sem meio de ação, né? Se não tem ali um pedal auxiliar, como que ele vai interferir no eventual erro ali do candidato? Percebe? É um negócio meio danado isso aqui, né? Será possível escolher instrutor autônomo credenciado pelo Detran. Isso aqui é bacana, essa liberdade da pessoa poder escolher instrutor é muito bom. Às vezes o que acontece, né, hoje? Às vezes a pessoa começa uma aula ali e aí fica meio desconfortável, né? Ah, não gostei muito ali, né, da forma que aquele instrutor ministra a aula. Aquela coisa de natureza humana de não bater ali, né? Aquele sincronismo de uma pessoa com a outra. Para a pessoa, né, trocar ali e tudo, gera uma dificuldade, um transtorno. Com o instrutor autônomo, a pessoa pode comprar, eu vou comprar aqui só 2 aulas. Mesmo que está começando do zero. Vou fazer as 2 aulas, se, né, eu não gostar da pessoa ali, vou lá, multo, compro com outro instrutor e assim vai, né? Então isso aqui me parece uma coisa bem legal, né? Prova padronizada, eu já comentei com vocês, né, que a ideia aqui é deixar um banco de dados nacional, né, para fins aí de avaliação tanto teórica quanto prática. Hoje há uma variável, né, tanto na teoria quanto na prática, tá? Cada estado aí tem um procedimento aí aplicado. Simulado pelo aplicativo, vai ser disponibilizado de forma gratuita um simulado, né, oficial, ofertado aí pelo governo federal para a pessoa treinar antes, né, de submeter à prova teórica. Se não é inscrito no canal, inscreva, curta, compartilhe. Até a próxima.